Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Minutos com Jesus. Esse é um programa AME Planalto direcionado aos estudos sobre a parábola de Jesus e seus ensinamentos. Então, nós vamos fazer uma prece para harmonizar o nosso ambiente. Vou passar a palavra para o Tiago. Boa noite, Olá, Tiago. boa noite, querida Valéria, boa noite, amigos e amigas. Vamos começar então com a nossa prece, né? Pedir bênçãos a Deus, que a gente possa ter um encontro muito rico, próspero, em torno de uma parábola, que é uma parábola central na espiritualidade junto a Jesus, que a gente possa, nesse rápido encontro, singelo encontro, pensar sobre essas oportunidades. Que os Espíritos estejam nos protegendo, nos nutrindo de inspirações, para que seja um encontro rico, doce e iluminativo. Que assim seja. Então, a parábola de hoje é a parábola do joio e do trigo. Ela fica em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Lembrando que o nosso livro de referência é o Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e suas parábolas, de Frederick Kremer, e juntamente, claro, com as obras básicas complementares, que a gente vai fazendo comentários sobre a parábola. Vou ler a parábola. Apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou por cima o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando cresceu o trigo, produziu fruto. Então apareceu também o joio. Foram, por isso, os servos do pai de família dizer-lhe: Senhor, porventura não semeaste boa semente no teu campo? E como é que apareceu o joio? Respondeu-lhe: foi o homem inimigo que fez. E os servos lhe disseram: queres que vamos arrancá-lo? E ele disse: não, para que talvez não aconteça que arrancando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai que cresça ambos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e ligai-os em feixes para queimar, e o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aí, Tiago, vamos começar falando sobre a parábola. Vamos. É bom a gente localizar essa parábola, que está lá no capítulo 13 de Mateus, porque ela dá sequência a uma parábola que Jesus trata do semeador, né? Uhum. E a historicidade que está inscrita nesse momento do texto evangélico é que Jesus, o que ele vai para uma embarcação, avança um pouco para dentro do mar, e a multidão que está ali na praia passa a ouvir dele essas parábolas. Então, ele começa a tecer uma reflexão em torno com esses signos associados a essa vida agrária, né? A essa vida campestre, né, campesina desses trabalhadores, quase todos possivelmente trabalhadores do mar ou de propriedades agrícolas da região. E chama a atenção que Jesus está tratando de uma dialética que ele vai falar sobre uma dimensão da alma, do reino da alma, e ao mesmo tempo em como que essas questões refletem também aspectos que são relacionais e sociais. Então é nessa dialética que nós precisamos entender e ler essa parábola do trigo e do joio. E o que chama a atenção é que o trigo ele é uma representação do espírito. A gente não pode deixar de imaginar que a construção do reino de Deus é um processo de elaboração da alma em torno das virtudes e potencialidades que ela possui em si. Jesus, então, se referencia na ideia do trigo, e ao explicar a parábola, ficando apenas no trigo, ele vai dizer que o trigo é a mensagem dele. E, de fato, o alimento da alma, para que a alma possa consubstanciar elementos para o seu enriquecimento espiritual, está em torno da mensagem de Jesus. Então, se o trigo é uma simbologia do espírito, ele também é uma referência em torno do alimento da alma, que é o evangelho. Ao mesmo tempo, ele se versa, citando apenas a questão do trigo,
como elemento nutricional, que a cultura da época era um elemento central, né, que corroborava para a alimentação popular, né? O pão diário e outros elementos agregados ao trigo dão um norte cultural e representativo que para aquelas comunidades eles estavam entendendo o que era esse lugar do semeio, o lugar, né, do trigo que está ali. Quer agregar alguma questão, querida, em relação a essa questão do interessante, né, trigo? para a gente falar sobre o trigo aí, porque se comparado o trigo com o joio, é uma planta, eles são muito semelhantes, né? Bastante semelhantes. O trigo, o joio, ele cresce como o trigo, com a diferença de que ele é um cereal venenoso, né? Então, e para distinguir um do outro, é necessário que os dois cresçam, né, para poder fazer essa diferença, né? Que enquanto eles estão em crescimento, ainda não dá para se diferenciar. Por isso que Jesus fala para que deixa crescer, né? Para que se faça essa diferenciação, para poder essa separação, né? Ele recomendou o crescimento simultâneo, não porque seria ruim, né? Porque isso mostra para a gente a tolerância, essa tolerância celeste, né? No quadro das experiências, quando você fala do trigo, esse crescimento interno, né? Ou o joio, que não é a boa semente, né? Isso a gente pode trazer para dentro aí de nós mesmos, né, Tiago? Igual você está falando aí. Uhum. Sim. Posso falar um pouquinho? Continue. Tá. É interessante porque ao pensarmos numa perspectiva para a alma, nós temos que pensar que na perspectiva espírita, o espírito na condição humana adquire aquilo que as outras espécies, os outros reinos não possuem, que é uma consciência. E a ideia da consciência é uma capacidade de produzir reflexões sobre si e o mundo, em que se entrelaçam valores, que são dimensões de valorar, de julgar, de qualificar a experiência. É isso que nós chamamos de moral e de ética, na inscrição na cultura, que é essa capacidade do espírito valorar o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. E é justamente essa perspectiva que, do ponto de vista da alma, que na condição humana nós passamos a compreender aquilo que em nós não é bom e aquilo que é bom. Ao mesmo tempo, então, Jesus estimula dizendo, né, que a ideia de que essa boa semente, que é a boa semente do trigo, são os filhos do reino, ele está se referindo aos espíritos que passam a compreender, na trajetória das múltiplas encarnações, perspectivas do sentido existencial em torno da autoiluminação. Mas, ao mesmo tempo, dentro de nós, no curso das experiências, há elementos que são esse joio. Então, às vezes, o joio, num passado, ele pode ser uma virtude, mas é uma virtude transitória em torno de uma ilusão do que acreditamos ser bom para nós. À medida que a gente agiganta e vai aquilatando a nossa consciência, nós passamos a compreender que esse joio, e já a gente fala sobre essa transubstanciação pelo fogo, né? Mas em nós existem essas duas dimensões, luz e sombra, joio e trigo. E a gente precisa pensar que todos nós, estamos inscritos nessa realidade de que nós precisamos, ao mesmo tempo, permitir que nossas virtudes, o nosso trigo interior se desenvolva, sabendo que tem um joio junto. E às vezes, essas questões são tão identificadas, por isso a representação de joio e trigo como algo muito similar, porque às vezes nós não temos consciência do que ainda é, o que é virtuoso e o que não é virtuoso em nós, o que é luz e o que é sombra, ou como a sombra atua nos bastidores e nos mobiliza para a realidade da vida. Então, nós precisamos, no processo desse movimento dialético interior, né, permitir que a alma vá florescendo e que a gente consiga compreender o que é joio e trigo e oportunamente separá-los. Mas eu já falo a parte relacional para fora. O que você acha, Valéria? Mas é bem interessante isso, né? Tanto é que você falou aí da gente olhar internamente essa parábola e também olhar o mundo, né?
olhar as interações, tudo aquilo que a gente vive, né? Essa parábola, se a gente for olhar parte a parte aí, né, dá para a gente fazer bastante, dá para a gente conectar, né, cada parte em algum lugar. Igual quando o campo, quando ele fala do campo, né? O que seria o campo, né, Tiago? O que seria esse campo aí? O que você acha? Eu acho que o campo envolve esse movimento dialético, que é a promoção de alma. Então, quando Jesus diz assim, o campo é o mundo, para aquelas almas que estavam ouvindo, eles estavam, sem dúvida, entendendo o mundo na perspectiva daquele mundo posto, das relações postas, né? Das perspectivas interativas, integrativas, dos problemas relacionais, dos problemas sociais, né, que existiam à época. E ele sistema de dizia, valores, né, materiais que norteavam, né, a época. muito bem, e ele diz, é nesse campo, é nesse lugar, nesse mundo, o mundo é esse campo a ser trabalhado, aí que vai ter que ser a semeadura, né, aí que vai estar o cultivo das possibilidades experienciais. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando do campo que é um campo interior, é um mundo interior. Então, eu trabalho em mim, isso é, eu vou elaborando, eu vou trabalhando as minhas questões, eu vou qualificando a minha consciência sobre mim, e, ao mesmo tempo, esse movimento se reflete para fora. Então, amar mais, aprender mais, ser mais respeitoso, ser mais cuidadoso, vai possibilitando em mim uma descoberta de possibilidades que até então, às vezes, eram muito vazias ou pouco desenvolvidas, mas que se refletem na qualidade como eu experiencio o mundo fora. Então, perceba, mundo interno e mundo externo, eles vão se interconectando, e é nessa dinâmica que a gente entende de um campo que está em constante labor, né, para se transformar dentro e fora, né? E o semeador é Jesus, claro, né? A gente pode ligar Jesus aí, né? Colocado como o filho do homem, né? Que vem romper os paradigmas, né? Do sistema em geral até hoje, né? Mas na época aí falando sobre as coisas até então, né? O que se vivia na época, né, de Jesus, né? Quebrando muitos paradigmas, né? Vindo falar sobre o amor, sobre a simplicidade, sobre o perdão, né? Sobre tantas coisas que a gente tem que trabalhar e que até então eram vistas como regras, como leis, e que hoje a gente olha a fala de Jesus e tudo que a gente traz, que a gente aprende dentro da doutrina também, como um trabalho a ser feito com nós mesmos, né? Esse campo, né, que você falou, que a gente trabalha em nós, aqui dentro e fora, né? E o semeador, né, aquele que semeia é Jesus, né, o Evangelho. Quando a gente reencarna, a gente tem inscrito muito claramente essa metáfora em nós, que é assim, a gente às vezes nem entre vidas pensa, eu quero tentar ser melhor na próxima encarnação. E aí os nossos guias, os nossos familiares dizem, olha, Tiago, olha, Valéria, ok, estamos estudando, você está se dedicando, mas perceba, tem um joio ainda. Tem experiências transatas, tem problemas, e que você vai ser experimentado em relação a isso. Então, quando os servos na parábola perguntam, né, de onde é que veio esse joio? De onde é que veio o joio? A gente pode responder do ponto de vista espírita, veio daquilo que nós experienciamos, com os quais nós nos identificamos, e oportunamente precisaremos prestar contas desse processo. A ideia de que em algum momento vai ter que ter uma separação desse processo é um momento decisório de que isso eu não quero mais para mim. E isso eu identifico como uma coisa ruim. Ah, isso aqui é bom para mim. Esse processo que é de separação, esse é um processo que é o processo da ceifa. A ceifa é uma simbologia psicológica de quando nós decidimos que é preciso separar uma coisa de outra para que eu mantenha alguma coisa e transubstancie outra. Mas a ceifa também, na simbologia teológica tradicional que nós conhecemos cristã, traz uma reflexão que é a seguinte, é um momento que é chamado da, como é que é mesmo?
é a consumação da era. Só que nós somos reencarnacionistas. Uhum. Então, o fim dos tempos, ele acontece todos os dias. Se a gente pensar psicologicamente, acontece sempre esse processo, nós nos motivarmos, nós nos educarmos. Essa consumação desse processo de separação, psicologicamente dizendo, joio e trigo da alma, acontece constantemente se nós buscarmos esse caminho. Só que a consumação da era, na perspectiva de uma encarnação, também é válida. Porque aquele que foge de si, aquele que não agrega valor na sua experiência terrena, ele, quando desencarnar, ele vai ter que prestar contas à própria consciência. Ele vai ter que confrontar esse joio, que ele talvez tenha mantido por muito tempo, a precariedade do trigo, né? Às vezes a má qualidade das suas relações pessoais, familiares, isto é, aquilo que ele deixou de viver em profundidade, com mais amorosidade. A ceifa, então, é um momento que a gente pode chamar um momento de crise, em que é necessário a separação de uma coisa de outra, certo? O que você acha? Sim, sim, a ceifa com certeza, essa separação, que faz essa separação, né, dentro de nós, e é interessante pensar nessa parábola, que ela é muito conhecida, né, e ela é muito alegórica, vamos dizer assim, né, e foi muito utilizada aí, até erroneamente, né. Eu acho que ela teve um impacto muito grande na cristandade ao longo do tempo, e através dela foram utilizadas muitas teses justificativas para perseguições e coisas até extremas, né, como o eterno fogo, né, o fogo eterno, vamos dizer assim, que hoje, da doutrina espírita, a gente sabe que não ser uma coisa real, né, não é real essa questão de uma pena eterna, né, a gente sabe que nós, como espíritos, estamos em processo de evolução, né, então, cada existência é para a gente trabalhar, né, todos os nossos aspectos, sejam os aspectos ruins, e trabalhar nos melhorando, e fortalecendo aquilo que de bom está em nós, né? Tudo que a gente planta, tudo que a gente faz, a gente colhe, né? Tudo a seu tempo, cada coisa no seu tempo, né? Com a qualidade da semeadura que a gente faz, né? Toda semente ela vai frutificar cedo ou tarde. É por isso que a gente tem que estar sempre tomando cuidado, observando nossos pensamentos, palavras, gestos, ações, né? Porque a gente recebe tudo aquilo que a gente oferece à vida. Não é verdade, Fábio? Pode falar. Não, muito precisa, muito preciso está trazendo, porque a literalidade do texto é o que possibilitou essa radicalidade, que é dizer assim, ou você é bom ou você é mau. Ou você é salvo, ou você vai para o inferno. Essa teologia, ela aprisionou a alma em um lugar de medo, um lugar de subjugação, um lugar do lugar do pecado, no lugar da vida, e que hoje não cabe mais uma compreensão mais profunda de uma amorosidade e de uma justiça divina. No texto, quando fala que haverá né, uma fornalha de fogo e haverá pranto e ranger de dentes, essa imagem figurativa, quando literal, ela é amedrontadora. Aprisiona, né? É verdade. Mas o que é importante a gente pensar em relação a isso? Que a gente pense cada um na sua própria história hoje de vida. Nós, amigos, somos joio e trigo. Esses dois elementos se mesclam na nossa historicidade espiritual. E nós temos que ter muito cuidado para que a nossa radicalidade de eu tenho que ser bom a qualquer custo, isso só é possível se nós somos capazes de identificar o que em nós é bom e o que em nós é ruim. E aqui não é um falso... Né? Tem que olhar as duas coisas, né? Não é um falso moralismo de apenas o que é ruim eu vou arrancar. Jesus dizia, não arranque. Você tem que permitir ver esse desenvolvimento, porque é assim que a consciência se desenvolve. Do ponto de vista social, é bom de colocar, porque o texto tem essa dimensão também, a gente não pode esquecer. É uma palavra que você usou muito bem. Há uma dimensão de que nós estamos encarnados e a diversidade das almas, no estágio evolutivo em que se encontram, ela é muito ampla. E isso nos mostra
que se muitos de nós carrega muito joio, aqueles que carregam um pouquinho mais de trigo, usar essa metáfora, né? Uhum. Nós temos que tendo mais consciência, mais discernimento, nós temos que ter mais tolerância e cuidado com aqueles que não têm. Então, quando Jesus fala, permita que joio e trigo, que são os filhos do reino e os filhos do diabo, ou do malvado, né, uma linguagem figurada, mostra essa realidade espiritual em que nós, como humanidade, como comunidade, como família, estamos reunidos. E é no campo da tolerância e na busca pela compreensão mútua que a gente entende que essas duas realidades, elas se desenvolvem juntas. Às vezes, num lar, existem espíritos endividados e que, às vezes, um pai ou uma mãe, eles têm uma oportunidade, às vezes, de estar reencontrando alguém no passado que tem dificuldades e que, às vezes, pode trazer muitos problemas. Uhum. E é nesse caldo relacional que a gente entende, deixa que se desenvolva as relações. Permita-se que nesse intercâmbio, nesse entrechoque entre joio e trigo das almas, floresça algo novo, surjam perspectivas novas. O Emmanuel tem um texto em que ele fala sobre isso, de que, olha, esse joio, ele faz parte da gente. E nós temos que permitir que ele vá se desenvolvendo, não no sentido de nos tomar, né? Não no sentido de que o mal vai vencer, numa linguagem mais explícita, mas que ele faz parte de nós e que a gente precisa, com o tempo, ir compreendendo e que nada se arranca da alma, nada se joga fora da alma. Por exemplo, uma dor lancinante de um trauma que nós temos, não há como arrancar isso e jogar fora. Não há como tirar essa memória, não há como tirar esse afeto. Agora, nos conhecendo, nós conseguimos transformar essa sombra interior em autoconhecimento para nossa transformação. Permanece uma memória do que aconteceu, mas o afeto que machuca, ele se transforma em possibilidades renovadoras. Perceba? Então, às vezes, a nossa sombra, no nosso joio, há elementos que, a seu tempo, vão agregar um valor e podem, pelo fogo, lembra a metáfora da parábola? Uhum. Junte em molhos esse joio, dessas experiências, dessas relações, e tente transformar isso em possibilidades para o crescimento pessoal e mútuo. Então, a gente passa a ter uma perspectiva que é a perspectiva do para quê. Por que essas questões acontecem? A seu tempo, nessa representação simbólica muito interessante, no momento que se desenvolverem, já é possível separá-los. E primeiro você pega o joio, né? Queime ele num processo para que ele se transubstancie e possa se transmutar em outros elementos que fazem parte desse processo. E aí a gente começa a entender que, para longe dessa radicalidade da historicidade cristã, nós estamos falando que quando Jesus diz, na época dele, olha que interessante, quando ele fala que a boa semente é ele, né, ele fala a boa semente é o filho do homem. Na perspectiva espírita, como nós também, a seu tempo, nos tornaremos espíritos, né, mais plenos, mais iluminados, de alguma forma, a doutrina espírita nos explica o quê? Vocês também são essas almas que são passíveis de semearem. Vocês também podem ser essas almas que também levam essa mensagem inspirada no Cristo para que vocês possam produzir boa semente e frutificar dentro de si e frutificar para fora. O que você acha, querida? Sim, com certeza. Você está falando tem muito sentido. E essa questão de frutificar, né, de fazer o que a gente faz com a boa semente, né? Tudo que a gente tem que olhar para dentro, né, para nós, e adorei você falar sobre a questão do joio, né, porque essa transformação, essa transubstanciação, essa mudança através do fogo, que é muito simbólico, né, Uhum. Isso, né, a gente tem o trigo e o joio em nós, né, e que esse joio, ele se transforma em aprendizado, a gente aprende, né, a gente usa tudo isso que, vamos olhar assim como
a sombra, né? A luz e a sombra, seria a sombra em nós, essa sombra que a gente possa transformar para nos melhorar, né? Uhum. Para a gente aprender, né? Para a gente fazer uma colheita, né? Que faça essa colheita, que na hora dessa diferenciação, que ela seja, que a gente consiga fazer esse processo em nós mesmos e com certeza para fora também, para o nosso próximo, né? É interessante pensar que essa parábola também faz a gente pensar que a gente tem que ter fé também, né? Porque no final ele fala que da questão de ser jogada, que ninguém vai ficar sem amparo, vamos dizer assim, que esse celeiro divino ele é imenso, é um lugar que né, pro bem, né, depois de trabalhar, depois de ter uma boa colheita, que esse lugar ele é imenso, né, ele é divino, né? Uhum. E é interessante ele dizer isso, né? O trigo recolhe no meu celeiro. É interessante porque há um processo de que há uma identificação das almas que vão se burilando, né? A cada encarnação, a cada experiência, a cada oportunidade de vida que elas vão tentando agregar valor, né? Isso elas vão produzindo um trigo interior e que promove esse processo de uma identificação e de um alinhamento com perspectiva nova do que o ser pode ser. Então, a ideia de que, olha que interessante, de que o evangelho é um celeiro de bênçãos que nós nos alimentamos. Se Jesus, por exemplo, é a referência de uma água viva, olha que interessante a ideia de substâncias, de elementos representativos que alimentam o espírito, vão alimentando o espírito para essa jornada em torno dessa autorrealização. A alma tem um tempo, né? Há um tempo para a alma. E é interessante que deixe isso claro. Os servos, né, na parábola, querem se antecipar ao processo e eles dizem assim, a gente pode já fazer esse movimento e tentar arrancar. Eles falam, mas quando há essa precipitação, existe um risco de você castrar o espírito, de você mutilar a experiência, quando na verdade ela faz parte, o joio faz parte desse processo. Então, nós não podemos fugir de nós mesmos, nós temos na nossa interioridade elementos experienciais muito antigos, que às vezes permanecem muito vivos na nossa forma de se relacionar com a vida, e esse é o nosso joio. Mas eles são oportunidades únicas para a gente possa tomar consciência disso, renovar o nosso espírito, renovar a nossa oportunidade de sermos melhores para nós e para as relações que a gente tem, e que a gente possa ser trigo, um trigo vivo, né? Que é o trigo de Deus, todos nós, né? Representados. Sim, todos os dias nesse trabalho, né, Tiago? Com nós mesmos e, claro, com o nosso próximo, né? Então, vamos chegando ao fim aqui, né, Tiago? Nosso tempo. Sim, ok. Vamos lá. Foi ótimo, nós agradecemos, né? Agradecemos a todos que estão nos assistindo, que a gente possa sempre se encontrar aí até um próximo encontro, certo? Que assim Até, seja. Tiago. Tchau, querida. Tchau, tchau.